se ele for, porque ainda ele não é uma das pessoas, dos jogadores, e temos que ser realistas que ele não é um dos do grupo assim, do... E aí, Piero Fiorelli, eu tô vendo o treino, na grande cobertura que nós fizemos ontem, mostrando o treino da seleção, coletivas e tal, e aí eu vejo o Casemiro levantando menino Endrick. Separado aqui, olha lá. Cara, mostra essa imagem pra gente. E aí? Ô, velho, sério mesmo? Olha lá, ó. Que isso, jovem? O que tá acontecendo, cara? Primeiro aquela declaração lá naquela entrevista. E aí uma pegada dessa no primeiro treino, velho. Primeiro treino, assim, pra valer, porque teve um treino no dia que a seleção chegou lá e tal, e não sei o quê. Que isso, velho? Que isso? É aquela coisa, né? O futebol desde que sempre foi assim, né? O mais experiente dá uma chegada no garotão, que tá começando agora. Só que o futebol de hoje ele é complicado, as coisas repercutem, né? Então as redes sociais bombaram ontem com esse lance, né? É, já assim, tinha a eu acho que Casemiro tem... e Endrick, o debate envolvendo os dois. É, eu acho que tem uma diferença entre treinar sério, treinar duro e isso aí, cara. Isso aí, às vezes... Ele foi pra matar o lance, né? Ele não foi pra quebrar, né? Ele foi pra matar o lance. Sim, mas aí ele chega muito atrasado. É uma preocupação, então, em dobro, né? Porque num lance desse, numa dessas, ele é expulso numa Copa do Mundo. É, o pessoal compara muito com o lance do Modric, né? Que ele não faz a Pois falta é. do Modric. Mas ele não faz a falta porque ele tava pendurado, ele ia ficar fora da semi ali, né? É, então, mas contra o Modric ele foi um gatinho. Aí contra o Endrick no treino ele é um leão. O que esse cara fez com o Endrick? Foi uma falta de respeito, uma falta de ética. Que entrevista ruim. Que falta de ética, que falta de respeito o que ele teve com o Endrick. Ele pedir, ele achar que tem que ir, o Neymar tem que ir porque ele pode desequilibrar, é uma opinião dele. É uma opinião que você está sendo positivo com alguém. Agora, o que ele falou do Endrick, ele foi desrespeitoso, desqualificando o talento do Endrick, jogando o garoto de lado que tem 19, 20 anos, está jogando muito bem no Lyon, entre 26 jogadores, cabe sim a convocação do Endrick e com merecimento. E o Casemiro desfez do Endrick, como se o Endrick não fosse nada. O Casemiro é um jogador que voltou para a seleção com o Ancelotti. Capitão, tá bem, mas está em fim de carreira. De seleção brasileira está em fim de carreira. É a última Copa do Mundo dele, né? É de confiança do Ancelotti, mas ele não é conselheiro do Ancelotti, ele é um jogador de confiança. Ele não é auxiliar técnico do Ancelotti. Ele não faz parte da comissão. Ele é um jogador como todos os outros que vão ser convocados. O que esse cara fez com o Endrick foi uma falta de respeito, uma falta de ética e uma atitude completamente contrária do que um capitão de uma seleção brasileira tem que ter. Inclusive, o Casemiro, quando ele resolve falar, cara, não sai nada de bom. Casemiro não gosta do Endrick, irmão, isso é um fato. Olha o carrinho que ele deu no Endrick, o Endrick já estava sem a bola. Qual é a necessidade do cara fazer isso, irmão? Risco de tirar o Endrick de uma Copa do Mundo. Eu duvido se fosse o Neymar aqui com a bola que o Casemiro daria esse carrinho. Não daria, pô, eu tenho certeza absoluta disso. Até porque tá no treino, não tem necessidade do cara fazer isso aqui, risco de quebrar a perna do jogador. Aí eu te pergunto, por que o Casemiro, que é um leão no treino, por que ele não foi um leão contra a Croácia? Quando o Modric passou na frente dele, ele poderia muito bem ter dado um carrinho, puxado o Modric não continuaria a jogada e não seria o gol da Croácia. Mas contra o Endrick no treinamento, ele é um leão. Olha o carrinho que ele deu, cara. Olha essa entrada forte no treinamento, irmão. Endrick correu sério risco de ficar fora de uma Copa do Mundo, porque ele poderia muito bem ter quebrado a perna aqui, ter distorcido algum músculo da perna dele ali, irmão. Qual é a necessidade do cara fazer isso, irmão? O Casemiro não gosta do Endrick, todo mundo sabe disso depois daquela entrevista. Mas não tem pra que fazer isso aqui no treinamento, irmão. É treino, não tem necessidade de dar um carrinho desse aqui. Ainda mais o jogador estando sem a bola. Na real, os caras vão pressionar a Vera também, irmão. Então é isso que ele quer simular aí, né? É porque principalmente esse passe. Toma essa chegadola aí, ó.
Aí toma Treino tá carrinho mais pegado. É forte. Copa do Mundo, O treino irmão. tá pegado. Quer carinho? Casemiro, né? Casemiro no Casemiro. Endrick. Isso aí. Casemiro não gosta do Endrick, irmão, isso é um fato. Olha o carrinho que ele deu no Endrick, o Endrick já estava sem a bola. Qual é a necessidade do cara fazer isso, irmão? Risco de tirar o Endrick de uma Copa do Mundo. Eu duvido se fosse o Neymar aqui com a bola que o Casemiro daria esse carrinho. Não daria, pô. Eu tenho certeza absoluta disso. Até porque tá no treino, não tem necessidade do cara fazer isso aqui, risco de quebrar a perna do jogador. Aí eu te pergunto, por que o Casemiro, que é um leão no treino, por que ele não foi um leão contra a Croácia? Quando o Modric passou na frente dele, ele poderia muito bem ter dado um carrinho, puxado o Modric não continuaria a jogada e não seria o gol da Croácia. Mas contra o Endrick no treinamento, ele é um leão. Olha o carrinho que ele deu, cara. Olha essa entrada forte no treinamento, irmão. Endrick correu sério risco de ficar fora de uma Copa do Mundo, porque ele poderia muito bem ter quebrado a perna aqui, ter distorcido algum músculo da perna dele ali, irmão. Qual é a necessidade do cara fazer isso, irmão? O Casemiro não gosta do Endrick, todo mundo sabe disso depois daquela entrevista. Mas não tem pra que fazer isso aqui no treinamento, irmão. É treino, não tem necessidade de dar um carrinho desse aqui. Ainda mais o jogador estando sem a bola, cara. Passar, acenar. Só que assim, ó, eu acho que a seleção brasileira já fez demais. Eu acho que lá, na Copa, desculpa, eu acho que não tem que ter. Eu acho assim. Mas não precisa abrir o treino. Eu acho assim, ó, não tem que abrir o treino, é só 30 dias. Esse é o meu pensamento, né, como ex-jogador e daquilo que foi feito aqui. Se começar a abrir como abriu em Vegas, cara, esquece. A não ser que você possa fazer uma coisa assim. O Everton, vai lá. Separa O Fabinho, vai lá. O Thiago não sei o quê, vai lá. Sabe? Passa meia hora ali, Isso, tira fica, uma foto. Isso, acabou. Agora, esse tipo de querer ir lá... Não, eu não gosto. Eu acho que lá agora e lá nos Estados Unidos não tem conversa. Ninguém entra. Pode ser a mãe, o pai, o tio, só se a CBF liberar. Não entra ninguém. Não entra ninguém, não esquece. Não entra ninguém. Eu entendo a sua colocação. Eu acho que já foi feito muito aqui. Eu acho que os jogadores têm que estar concentrados a partir do primeiro treino a tudo que não envolve lá fora. E principalmente o Neymar, principalmente Vinícius Júnior. Eu acho que deu. Acho que já deu pra isso. O que você pensa, Leandro? Eu também. Agora, a partir de agora, é treinamento, é foco. Em relação à seleção brasileira, meu irmão, eu já avisei isso. Influenciadores... E a narrativa da CBF e dos clubes também. Mas isso que vai continuar acontecendo. Influenciadores para, de uma certa maneira, ter uma narrativa de tudo é bom. Suavizar. De tudo é bom. E só eles conseguem fazer pergunta na coletiva. Tudo bem. E mais, o que é o pior para mim, eles batem naqueles... A narrativa deles é para ir em cima daqueles que têm uma opinião diferente daquilo que acontece. Vocês podem ver isso. Isso é uma narrativa, isso é um robô que existe. Vocês não tenham dúvida disso. Eu acho que o jogador de futebol, a partir de agora, faltam 8 dias pra começar a Copa. Faltou 10 dias pro Brasil jogar. Não tem que atender a mãe, o pai, o tio, o cacete. Não tem que atender torcedor. Não tem que atender ninguém. Mas só não vai atender o torcedor. Não, ninguém. Aí é uma coisa que a gente vai ver o que vai acontecer. Porque já foi colocado isso em muitas Copas do Mundo aí, que a família, que todo mundo, o pai, entra dentro do vestiário. Não teve... Então vamos ver o que vai acontecer. Não consigo entender um treinador que tem 1 ano de trabalho e não tem um time pronto para a Copa do Mundo. Alguém vai falar, mas o Estevão se machucou, fulano de tal não pôde ir para a Copa. Tudo isso é verdade. Ora bolas, se você já não tem a melhor geração do planeta, do mundo, você precisa ter pelo menos um time pronto para jogar uma Copa do Mundo. Não é uma competição de tiro curto, gente. Não é uma competição agora de 8 partidas. Não é um técnico que reclama que não tem tempo junto com os jogadores, que não tem tempo para treinar, que não tem tempo para entrosar. Que história é essa de não ter um time pronto? Não tem lógica. Se fosse um Brazuca, a gente estava cornetando. Aí tá tendo um pouco mais de paciência, porque o gigante, o Tera, o Mega, o enorme, o galáctico, o Carlo Ancelotti. Se fosse um técnico brasileiro, a gente já tava aqui, ó, buzinando. A orelha do cara tava vermelha e enorme, maior do que um amigo nosso aí.